GGzinhos e GGzinhas, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Preparados aí, nossa última aula desse aulão fabuloso aí, passeiedu.com, tá? E vai ficar aí no YouTube do passeiedu.com, tá certo? Se você tá olhando agora, se você chegou agora na nossa live, vai lá na bio do Instagram do GIFs Humanas e você vai ter o TD que nós estamos utilizando, além do TD aqui também aparecer na transmissão com a nossa querida chefe de TI de tudo, a nossa querida Patrícia, tá certo? Então você vai lá no @GIFs Humanas no Instagram, na bio, tanto tem o link, né, se você quiser partilhar para algum colega aí, tá? Como também tem o nosso TD, tá bom? Plataforma passeiedu.com fazendo essa parceria junto com o Método SP Matemática, o GIFs Humanas, e agradecendo também demais aos professores que já estiveram por aqui, tá certo? O professor Douglas, professor César Oliveira, o professor Pablo, né? Que já deram o seu recado aqui e vamos para frente aí, né? Vamos em frente. Professor Lacerda, professor Marden, estava esquecendo aí do tio Marden, do tio Lacerda e professor Mariano, né? Daqui a pouco show do Natanzinho que o Mariano contratou, viu? Tá certo? Patrícia já tá preparando ali o radinho de pilha. Moçada, vamos para a nossa questãozinha aí. A nossa questão, ela diz o seguinte, tá? Qualquer pergunta, pessoal, pode colocar no chat aí que eu tô acompanhando aqui com vocês, certo? A nossa primeira questãozinha, ela diz assim, ó. O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, ocupando uma área de 2.036.448 km², cerca de 22% do território nacional. A sua área contínua incide sobre os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal, além dos enclaves do Amapá, Roraima e Amazonas. O bioma Cerrado. Beleza, show de bola. Aí temos aí, disponível em mma.gov.br, tá? Considerando algumas das principais características do bioma Cerrado, é correto afirmar que nele, meus queridos, prestem muita atenção, biomazinha do Cerrado, tá? A Universidade Estadual, ela gosta de colocar os biomas, os seus impactos. Então, você vai lembrar do bioma amazônico, do bioma do Cerrado, que são hoje dois biomas que merecem grande atenção. Você vai lembrar das características também da Caatinga, da Mata Atlântica. Lembre-se que a Mata Atlântica e a Mata das Araucárias são duas formações vegetais mais intensamente degradadas no Brasil, tá certo? E que dos anos 60, 70 para cá, o bioma do Cerrado e da Amazônia vem também sofrendo muito com a intensificação do processo das fronteiras agrícolas, do avanço das fronteiras agrícolas, formando aquele famoso arco do desmatamento, tá certo? E aí você tem nos últimos 3 anos uma discussão intensa sobre as queimadas, tanto no Cerrado como também no Pantanal. O que isso vem trazendo um obstáculo ambiental para uma parceria, para uma associação comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Lembre-se bastante disso. A alegação dos representantes da União Europeia que esses impactos ambientais que o Brasil vem promovendo, tá? Que a economia brasileira, principalmente do agro, vem promovendo, ela impede, né, a oficialização, a finalização desse processo de um acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, tá certo? Claro que por trás também tem a questão da política agrícola da União Europeia, que barra muito esse processo, tendo em vista que o Brasil é um dos grandes produtores no mundo, né, de produtos agrícolas, destacando a soja e o gado nessa região do Centro-Oeste, nessa região do Cerrado, na região do Pantanal. Você vai lembrar também, pessoal, que o Cerrado, em sua área de elevação, das famosas chapadas e chapadões, elas recebem um apelido de caixa d'água do Brasil, tá certo? Existem diversos apelidos para essa questão, tá? O Cerrado é conhecido como pai das águas do Brasil. Na Embrapa, você tem citações dessa natureza. Como ele é essa caixa d'água? Ela é a área da nascente de diversas bacias hidrográficas de diversos rios,
tá? De diversos afluentes, de diversos rios principais. Nessa região do Cerrado, pessoal, nós temos 78% das águas que banham a bacia do Araguaia Tocantins. Nós temos 70% das águas que banham a bacia do São Francisco, sendo provenientes dessa região do Cerrado. Nós temos mais de 48% da bacia do Paraná, que faz parte da bacia Platina, todas elas nessa região das Chapadas e dos Chapadões da região central do Brasil. Não esqueçam do regime de chuvas, principalmente as chuvas de verão que se prolongam pelo outono. Tá? Então, essa área desse bioma vai ter também parte do aquífero Guarani, não é todo o aquífero Guarani. Tem também o aquífero Bambuí, então é rica na sua estrutura de subsolo em água. Essa área do Cerrado, ela tem uma formação vegetal, essa formação vegetal, só um instantinho, ó, Marden aqui me aperreando, tá? Na hora que eu estou dando aula, o Marden não me deixa em paz. Então, essa formação do Cerrado, ela é arbustiva, herbácea, tropófila, ou seja, vegetação adaptada a ambiente de 2 estações definidas. Professor, existe a capacidade de queimadas de maneira natural nessa região do Cerrado? Sem dúvida, mas ela é intensificada pela ação antrópica, tá certo? Nessa área, nós temos a ocupação aí de mais ou menos, alguns colocam 26% até 29% do território nacional, né? Em torno aí dos seus 45 a 48 milhões de habitantes, essa região do Cerrado, tá? E que traz um grande processo de pessoas para o campo devido a fronteiras agrícolas, né? E 50% da área desse bioma já está desmatado. Então, com essa reflexãozinha aqui, com essas características, estou trazendo para vocês esse desenho sobre esse biomazinho do Cerrado, tá bom? Lembre-se da nossa caatinga também, sujeita a estruturas de seca, né? Nós temos a vegetação arbustiva, herbácea, xerófila, o impacto da desertificação, o impacto da salinização do solo na formação da caatinga, o desmatamento na região da zona da mata. Então, aí nós vamos para as opções e na letra A diz assim, ó, encontra-se as nascentes das 3 maiores bacias hidrográficas da América do Sul, Amazônica, Tocantins, São Francisco e Prata, parte, né, como eu citei, a bacia do Paraná, que vai formar a bacia Platina, beleza? Então a opção correta é essa letra A, tá certo? Na segunda opção nós temos aí, letra B diz, devido à ocupação e às atividades humanas, hoje resta apenas 29% de sua cobertura original. Mesmo assim, ainda está disposto em 17 estados. Você vai contar na própria questão, você tem 12 estados e mais 3 com algumas áreas em que aparecem esses encraves, tá bom? Na letra C está, são encontradas formações florestais nativas, como a floresta ombrófila densa. Floresta ombrófila densa é uma característica de quem, pessoal? Da floresta amazônica, tá certo? E a letra D diz, vivem cerca de 80 milhões de pessoas e sua biodiversidade ampara atividades econômicas voltadas para fins agro-silvopastoris e industriais, em torno de 46 milhões de pessoas. E as atividades são voltadas para o extrativismo, nós temos as atividades voltadas para a agricultura e a pecuária, o agronegócio. Tá certo, meus queridos? Então, a questão aí 17 é a letra A de amorzinho, tá? Vamos ver aqui se tem alguma mensagenzinha, tá? Não, show do Natanzinho só mais tarde, viu? Tá bom? Vamos nós. Próxima questão diz assim, ó. Leia atentamente o seguinte excerto sobre desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável sempre é uma boa pedida, não é para qualquer prova. E aí diz assim, ó. A natureza se levanta de sua opressão e toma vida, revelando-se a produção de objetos mortos e a coisificação do mundo. A superexploração dos ecossistemas que os processos produtivos mantinham sob silêncio desencadeou uma força destrutiva que gera as mudanças globais que ameaçam a estabilidade e sustentabilidade do planeta. O impacto dessas mudanças ambientais na ordem ecológica e social do mundo ameaça a economia como um câncer generalizado e incontrolável, mais grave ainda do que as crises cíclicas do capital, tá? Aí nós temos, considerando o excerto acima, assinale a afirmação verdadeira. Pessoal,
Vamos ler as opções e aí eu vou fazer uma discussão bem ampla. A letra A diz: a discussão levantada pelo texto fortalece a tese de que o ambiente necessita ser interpretado cada vez mais a partir das bases ecológicas, com destaque para os projetos de restauração e descontaminação de ecossistemas em equilíbrio. O item B diz: o texto apresenta-se otimista, sobretudo a informar que a natureza entrou em sintonia com o progresso econômico e se converteu em um suporte para o desenvolvimento justo da sociedade. O texto diz isso, pessoal. O item C diz: uma das interpretações do texto que pode ser realizada é a de que a sustentabilidade ambiental depende marcadamente do desenvolvimento do mercado globalizado, da eficácia da tecnologia e da racionalidade instrumental. E o item D diz: o texto sugere que a questão ambiental é um campo de ação política e econômica, inscrevendo-se nas grandes mudanças produtivas e de consumo contemporâneos. Pessoal, não tenha nem dúvida, analisando essa questão, nós já encontramos aí a opção que é a letra D. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: quando nós falamos do desenvolvimento sustentável, nós estamos trazendo à tona a questão ambiental. Lembre-se que um grupo de cientistas já tentou até mudar a era geológica, né, o período geológico em que nós estamos, Cenozoico, Quaternário, Holoceno para o Cenozoico, Quaternário, Antropoceno, dizendo este grupo de cientistas que já podemos considerar dessa maneira, porque eles analisam que os impactos que o homem vem provocando, eles intensificam muito esses processos erosivos, intempéricos, dentre outros. Mas a comunidade científica não aceitou essa proposta do Antropoceno, tá certo? É lembrar também que nessa questão ambiental nós temos os grandes encontros ambientais. Esses encontros ambientais sempre na busca de praticar o desenvolvimento sustentável, que é manter um crescimento econômico e uma sustentabilidade ambiental. Então nós já tivemos os objetivos do milênio, nós temos os objetivos do desenvolvimento sustentável, que estão aí à prova para poder os países buscarem cumprir com essas metas ambiciosas, tá certo? E aí essa questão ambiental, ela traz, principalmente do ano passado para cá, relatórios, o segundo semestre, né, de 2021, nós tivemos relatórios que falam desse impacto ambiental de maneira fortíssima e que para muitos cientistas a condição já é irreversível. E aí a culpa é o grande consumo do sistema capitalista, tá certo, pessoal? Então é voltar-se para esse lance do desenvolvimento sustentável. E claro e evidente, com políticas públicas, com ações governamentais, com investimentos econômicos para poder tentar minimizar esses impactos, substituir, né, os produtos que causam maior impacto, seria a grande saída, tá joia? Desenvolvimento sustentável, biomas, ações climáticas, tá? Foram 3 assuntos que nós tratamos nessas 2 questões, tá? Mas eu queria lembrar vocês também o seguinte, pessoal, olha, quando nós falamos da Universidade Estadual do Ceará, você vai lembrar daquelas grandes concepções, as categorias de análise da geografia, você vai lembrar do que é o lugar, do que é a paisagem, do que é o território, o lugar, a emoção, o pertencimento, pode vir até um pequeno texto para poder você identificar aquela sensação de lugar. A paisagem é aquilo que nós podemos observar e que também está relacionada a lugar. E aí nós falamos um pouco da chamada geografia cultural, a geografia humanista, que é aquela geografia do espaço vivido. Quando a gente fala de regionalização, nós estamos falando de divisão. A regionalização é dividir para poder melhor estudar. A regionalização administrativa, a regionalização geopolítica, a regionalização da sua casa através desses cômodos, tá? E quando nós falamos de território, nós temos a relação de poder. Tá bom? As principais concepções. Lembre-se das grandes correntes geográficas, o determinismo, o possibilismo, o método regional, até chegar na década de 50, com a chamada nova geografia, ou geografia quantitativa, ou geografia teorética, ou geografia pragmática. Aí começa a romper com a visão tradicionalista da geografia. Nos anos 70, a gente vem com a geografia crítica do grande Milton Santos, Evans, Lacoste, Pierre George, por aí. Tá certo? E hoje nós temos a geografia cultural ou humanista. E você fecha esse contexto aí das concepções
das escolas geográficas, do estudo da ciência geográfica. Lembre-se que o Frederick Hatzel vai lembrar daquela questão sobre espaço vital. O território para Hatzel estava baseado em espaço é vida. O Estado para ele era um organismo vivo. E aí do outro lado você tem Paul Vidal de Lablache com a questão do gênero de vida. Uma vez adaptado a este processo, você tem aquela continuidade de ações, tá certo, pessoal? E aí eu vou lembrar para vocês também que a nossa querida Universidade Estadual do Ceará, ela costuma sempre trazer aquela pitada sobre as críticas ao sistema neoliberal, as crises do sistema capitalista. Em todas as grandes crises, a necessidade do Estado estar fazendo a intervenção é o que nós já tivemos algumas questões da UES falando das políticas anticíclicas a serem adotados em momentos de crise, os ciclos de crescimento econômico, e aí como é que nós adotamos essas políticas anticíclicas. E eu lembro a vocês que em 1929, em 2008 com a crise subprime, 2010, 2011 com a crise na União Europeia e com a crise da Primavera Árabe, e agora de 2020 para cá com a corona crise, nós temos sempre a presença do Estado atuando na estrutura econômica. E aí esse Estado, ele aumenta os gastos públicos para poder tirar as estruturas desta crise que foi gerada pelo próprio sistema. Além disso, nós podemos lembrar no campo econômico questões que envolvem, por exemplo, a inflação que está batendo a nossa porta de maneira assustadora, tá certo? Nós estamos observando aí, apesar de ser um ano de eleição, mas existe um movimento, inclusive no estado do Ceará, para poder buscar, investigar, analisar e tentar derrubar a elevação de tarifas ligadas, por exemplo, à questão energética. E aí a inflação, quais as medidas que são tomadas para conter esse processo inflacionário, tá? Fazer com que esse dinheiro deixe de circular. Então, uma das principais medidas, sabe qual é? Aumentar a taxa de juro. Professor, qual é a taxa de juro básica do Brasil? Taxa Selic. A partir dela, você tem aí é o guarda-chuva das taxas de juro. Se a taxa Selic está baixa, as outras também tendem a baixar. Taxa Selic aumenta todo o processo, tá certo, pessoal? E se taxa de juro aumenta todo o processo econômico de tomada de empréstimos, de parcelamentos e etc, tá bom? Se eu tenho um processo em que eu quero colocar as pessoas para ir às compras, o que é que eu faço? Diminuo a taxa de juros e aí todo mundo vai às compras. Se eu tenho um processo inflacionário, aí eu faço um processo contrário, tá certo? Não esqueçam também da nossa Universidade Estadual, só um instantinho, quero só mais um minutinho para concluir isso aqui, porque é uma questão certa, tá bom, Patrícia? Sabe o que é? É Ucrânia, os conflitos, pode resgatar situações sobre Guerra Fria, tá? Pode resgatar 1991, o desmembramento, o fim do leste europeu, a formação da OTAN, né? O Pacto de Varsóvia. Então pode cair algo relacionado a essa situação. A Ucrânia está aí, uma situação, a questão palestina também, para que a gente possa, e na parte ainda da geografia física, a parte de erosão e intemperismo. Olha o que é que nós temos, movimentos de massas todos os anos, de maneira intensa, derrubando, destruindo, acabando vidas, como foi o caso lá de Petrópolis. Nós temos também o processo que ocorreu lá em Capitólio, né, com o desmoronamento, com aquela estrutura rochosa, vitimando aí as pessoas, os turistas que passavam na região, tá certo? Intemperismo, a erosão, associada a esse detalhe. Tranquilo, meus queridos? Queria agradecer demais a atenção de vocês. Essa live vai ficar salva aí no YouTube do Passei Edu, tá bom? Qualquer coisa pode nos procurar, vai no direct, estamos lá, @gifshumanas, @samiopraciano, método SP. Estamos juntos para poder levar você, ajudar você nessa caminhada e nessa vitória que vai ser aí da prova da Universidade Estadual do Ceará, tá bom? Beijo imenso do GG, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e tamo junto, pessoal. Valeu, galera, com vocês aí vai ficar o show do Natanzinho, viu? Tchau!